Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Yoga da Alma. Eu sou Hari Karan e hoje a gente vai falar sobre qual é o melhor yoga para se praticar. Bom, indo bem direto ao ponto, o melhor yoga para você praticar é aquele que você já está praticando. Não, tá, parece piada, mas é isso. Mas vamos aprofundar um pouco melhor. Vamos primeiro entender o que é o yoga. Então, para a gente estabelecer o que realmente é yoga, eu vou usar Patanjali, que é a referência mais concreta aí dentro do universo aí do yoga. Quem está dentro dessa área sabe que Patanjali é uma ótima referência. Então, todo mundo aí que pratica yoga com seriedade já viu os sutras de Patanjali. E fazendo um parênteses, é algo que a gente pode cogitar aí, se vocês têm interesse em fazer um estudo profundo sobre yoga, eu posso cogitar aí a possibilidade de a gente fazer um estudo dentro dos sutras de Patanjali, né? Comentar todos os sutras de Patanjali. Eu vou aqui comentar os dois primeiros, só para você entender como é que é essa pegada. Eu vou olhar aqui para ficar mais fácil, eu vou olhar aqui na minha colinha. Aí me ajuda na edição. Então eu vou olhar aqui para o celular enquanto gravo. Ó, eu vou ler o primeiro sutra de Patanjali, e que ele diz o seguinte: Atha Yoganushasanam. Perdoe meu sânscrito, mas é mais ou menos assim. Eu vou destrinchar tudo aqui para você. Ó, Atha significa indeclinável, então, né, agora, que é aquilo que é imutável, né, que é o agora, não se muda, não se inclina o agora. Yoga é a união, é a integração. E a gente tem aí já uma tradução livre sobre o que é o yoga. Mas ele também coloca aqui, Anushasanam, a gente pode traduzir como uma instrução. Então, resumindo o que ele está querendo dizer, agora começa a instrução do yoga, né? Ou a gente pode dizer também, agora vamos tratar de yoga. Em resumo, Patanjali estava dizendo, bora para o yoga. Esse é o primeiro sutra de Patanjali, bora para o yoga. Porque é um convite, né? O primeiro sutra dele é um convite para esse estado de yoga. Que é para esse estado de união, de integração, corpo, mente e alma, né, no caso aqui do ser humano, é a constituição dessas faculdades, né, que o ser humano tem em um único objetivo, né, em uma única ressonância. E aí você vai entender melhor isso para o segundo sutra, porque daí isso tanto fica um pouco, tá, legal, o yoga é interessante, mas o que é realmente esse yoga? Então, ó, o segundo sutra, Patanjali diz o seguinte: Yoga Chitta Vritti Nirodha. Então, o que ele quer dizer com isso? Yoga, novamente, né, ele está agora trazendo, né, que esse estado de união, Chitta é a mente consciente, ou também considerado como mente universal, né, Chitta. Vritti, essa é uma palavra interessante, que é uma condição, é um estado, uma atividade, um funcionamento. E Nirodha é restrição, controle ou destruição, supressão. Então aqui a gente pode traduzir o segundo sutra da seguinte forma: Yoga é a supressão das atividades da mente. Então, ou seja, yoga suprime, ele extingue essas atividades da mente, esses vrits, que são nada mais do que as oscilações da mente. E aqui é interessante a gente entender que quando você suprime, quando você acaba com essa oscilação mental, não significa que você vai ter uma mente alienada, porque muitas vezes as pessoas vão ter essa interpretação. Então eu vou eliminar esse funcionamento da mente, né, esses vrits que estão ali, né, que fazem que a mente fique oscilando, então eu vou ter uma mente alienada. Não é isso. Você só está tirando a oscilação. Então, para dar um exemplo,
É como se você tivesse no oceano, né? Você está com um barco no oceano e está uma super tempestade. Então fica difícil navegar. Então você tira a tempestade e pronto. O mar e as ondas continuam ali. É que na tempestade essas ondas ficam enormes. Então a tua ideia é de querer eliminar as ondas. Mas se você eliminar as ondas, né, você teria que eliminar a água. Então, eu quero tirar a água, aí você não tem como navegar. Então, na mente, você está tirando esses vrits, que são as oscilações. Os pensamentos são como se fossem essas ondas. Então, as ondas estão ali. Se não tiver oscilação, está tranquilo. Ou seja, se você não é influenciado o tempo todo pelos teus pensamentos, eles não vão atrapalhar a tua jornada de vida. Então, quando você não fica identificado com os pensamentos, você não tem uma distorção da realidade. E com isso, você tem um reflexo claro da tua alma, né, da vontade do teu ser. E, portanto, essa clareza do teu ser é você seguir o teu caminho a partir daquilo que você é, não a partir daquilo que você pensa que é. Então, esse é o grande problema, né? 99% das pessoas vivem sobre aquilo que elas acham que é, sobre aquilo que elas acreditam que é. Então, quando a gente está falando de yoga, praticar yoga, é em primeira instância você buscar essa eliminação dessa oscilação. E por isso que o yoga, ele não é baseado num sistema de crenças. Porque eu já falei isso várias vezes, mas é bom enfatizar, porque isso confunde muitas pessoas. Não tem nada de errado você acreditar nas coisas. Eu acredito em um monte de coisa. Porque a gente está utilizando a mente. A crença, ela vem da mente. E por mais que essa crença seja sustentada por comprovações científicas, ou ela é condecorada pelos efeitos nobres da sociedade, né, que essa crença está pautada em certas moralidades, tudo isso é temporário, sabe? Então, isso não se sustenta por si só. Uma hora ou outra pode ficar obsoleto a qualquer momento. Ainda mais no mundo acelerado que a gente vive hoje em dia. Então, se você baseia a tua vida em crenças, você está fadado à limitação. Né? Então, ou seja, a limitação é você, uma hora ou outra, fica condicionado a isso e você sofre. É por isso que há o sofrimento. Porque não há liberdade. Porque você está condicionado. Condicionado é você estar preso. Está enclausurado. A liberdade é não ter essa clausura. Né? Não tem cela. Você está livre. Ou seja, a mente, como dizia o mestre Yogi Bhajan, a mente pode ser a tua melhor amiga e também a tua pior inimiga. Ela é a tua melhor amiga porque ela te possibilita interpretar a vida, né? Tá aqui como um ser humano e ter esse discernimento sobre a vida. Porém, se você fica muito identificado à tua mente, como se você achasse que é o que a tua mente, né, diz, aí você está refém dela. Então, é por isso que tanto um crente, né, que acredita em Deus, quanto um ateu, porque o ateu é um crente também, que acredita que não existe Deus, mas ele está na crença de que não existe Deus, tanto aquele que acredita que existe Deus, quanto aquele que acredita que não existe Deus, estão numa condição mental de crença. O yoga convida você a ir um pouco além disso, a não ficar refém 100% da crença. Então, novamente, só para reforçar, é errado acreditar em Deus? Não é errado. Só que você vai ter que ter consciência de que uma hora você precisa soltar essa crença. E a crença no divino é a mais fácil de soltar, porque a partir do momento que você compreende que o divino está em qualquer aspecto da vida, você não precisa ficar sustentando na tua mente o divino. Ele está em absolutamente tudo. Isso é um fato da experiência do próprio ser, né? Essa experiência incondicional dessa visão para além da mente. Você enxerga a inteligência do universo.
operando. Agora, se você quiser ficar preso às crenças, né, apenas ao conhecimento, aí é um direito teu também, é uma opção tua. Ou você pode ficar preso ao conhecimento, né, às crenças, ou você pode se libertar e viver através da sabedoria, né, daquilo que realmente é, tá? Então o yoga, ele te convida para a sabedoria e não te convida a se amarrar num sistema de crenças, né, de conhecimento que alguém disse, que estava num livro, enfim. O yoga não quer fazer isso. E aí que é o ponto interessante. E aqui que eu quero que você entenda, com esse objetivo desse vídeo, qual que é o melhor yoga. Porque se você vai nessa onda de que o melhor yoga é X, Y, Z, você está condicionando o yoga. Aí eu quero que você entenda isso, para que você não condicione o próprio yoga, que é um convite para o descondicionamento mental, físico, emocional. Então, como eu falei, o yoga, ele não se sustenta no sistema de crenças, naquilo que foi estabelecido por crenças. Então, no que o yoga se sustenta? O yoga se sustenta no imensurável. O yoga se sustenta na não forma. Ou seja, o yoga se sustenta naquilo que a nossa mente não consegue mensurar, naquilo que a nossa mente não consegue dar forma. Entenda que é a nossa mente que dá forma para as coisas, né? Então, você tem aqui uma xícara, mas é a mente que deu esse nome, xícara, né? Que veio de alguma referência, de alguma linguagem, ou você pode ter outros tipos de nome, mas ele quer dar forma para essa estrutura aqui. Então a mente, ela precisa disso, né, para que ela consiga articular, né, o seu intelecto. Mas vamos para um outro viés. Ó. Nesse momento eu tenho certeza que você começa a considerar aquilo que está além da matéria, ou seja, para além da forma. Eu sei que muita gente já tem essa consciência hoje em dia. Até mesmo quem está identificado com uma crença divina, por exemplo, tem muita gente que acredita em Deus, mas não acredita numa forma, né, um Deus barbudo, esse tipo de coisa. Que não precisa necessariamente criar um arquétipo para o divino. E também nada contra essa criação de arquétipo, porque isso é um facilitador para a nossa mente. Por isso que lá na Índia você tem Brahma, Shiva, Vishnu, vários deuses assim, formas e formas, apenas para ilustrar aquilo que a mente não consegue mensurar. Mas no momento que você começa a compreender que existe uma inteligência, um campo de sabedoria, e aí ó como é difícil da gente tentar trazer em palavras, porque como foge da própria mente, qualquer palavra que eu trouxer já vai condicionar. Entende? Por isso que a sabedoria, ela está para além das palavras. Por mais sábias que fossem as minhas palavras, no momento que se transformam em palavras, elas já deixam de ser a própria sabedoria, porque ela está condicionada numa palavra. Porque é a forma da mente ilustrar, seja palavra, imagem. Está entendendo? A mente, ela transforma tudo numa condição, numa forma, porque a própria mente é condicionada, sabe? Por mais que a mente, ela tenha nascido de um estado pleno, mas ela se transformou em algo, né? Então, a gente precisa sair um pouco disso, e eu tenho certeza que muita gente já entende isso. É aquele conceito de sair da Matrix, que eu já falei em outros vídeos aqui. Então, quando eu falo que você está sendo inserido no yoga, só por você ter essa percepção de consciência, né, de que existe algo além da matéria, e não mais um tipo de forma, mas uma além forma, você está sendo inserido no yoga. Não pelas diretrizes tradicionais do yoga, mas você já está sendo levado para o yoga. Ou seja, o que eu vou falar aqui talvez não vá agradar muitas pessoas, mas você ser inserido no yoga não é necessariamente você tá diante de um mestre indiano ou mesmo de um mestre aqui do Brasil, né,
ou seguir uma tradição hindu, entende? Ou seguir um caminho espiritual, seguir o Dharma. O yoga não é apenas isso, entende? Isso é um pedaço do yoga, que isso é a história do yoga. O yoga, ele vem dessa tradição hindu, ele vem lá da Índia, ele vem daquela área, daquela região, ele amadureceu lá e se espalhou para o mundo. Mas essa é a origem do yoga, não é o yoga em si. Então muitas pessoas vivem o yoga de forma que a vida delas são muito intuitivas e elas nem sequer estão cientes desses termos em sânscrito. Estão entendendo esse ponto que eu quero chegar? Provavelmente tem alguém lá, sei lá, no interior do Piauí que nunca ouviu falar em yoga, mas é uma pessoa humilde e que está em plena conexão com a terra e com o próprio ser. Essa pessoa é yogi. Só não foi inserido nesses processos tradicionais dentro do yoga, entende? É claro que isso é, de certa forma, uma exceção, né? Não é algo muito mais raro de acontecer, mas porque a grande maioria, ela não tem essa consciência do próprio ser e tal. A maioria acabou se identificando aí com os processos do próprio ego e fica refém aí da dualidade que o mundo traz, né? Tipo, como se você fosse obrigado a sempre escolher um lado, ou você é do lado A ou você é do lado B. Se você está fora disso, não tem como. E, infelizmente é assim que muitas pessoas estão vivendo. E esse tipo de vida, em que você tem que ficar escolhendo um lado ou o outro, né? Tentando se sustentar, como eu falei lá no começo, através de algo, através de uma crença, é uma vida muito árdua. Porque é muito árduo você ficar tentando sustentar tudo aquilo que é bom, que você acredita ser bom, e ao mesmo tempo ter que ficar fugindo de tudo aquilo que você acredita que é ruim. Isso demanda muita energia, sabe? E aí que vem algo extraordinário, que é a herança que a gente tem de grandes mestres, que dedicaram toda uma vida, e esses mestres e depois os discípulos desses mestres que também foram acurando essas técnicas que trazem um estado de sabedoria. E essas técnicas, elas conseguem redirecionar esse fluxo energético para o ser. Ao invés de a gente ficar gastando energia o tempo todo, né? Por isso que a gente está tediado, cansado, frustrado com o mundo, né? Com raiva. Porque é insustentável você ficar o tempo todo nesse jogo, né? A mente, ela não tem essa capacidade, porque a mente não foi feita para isso, para ficar sustentando essa quantidade enorme de crenças. A mente, ela foi feita apenas para canalizar o fluxo de energia do teu ser, daquilo que você é. Então é por isso que o yoga tradicional, aí vem esse yoga tradicional das técnicas, né, das respirações, das posturas, dos mantras, etc., que vai oferecer uma gama gigantesca, né, de práticas, de exercícios, de rituais, para acessar essa energia que para a mente muito enrijecida, muito superficial, é algo muito fantástico até, muito desconhecido, muito misterioso, né? Por isso que é místico, né? Místico para muitas pessoas é algo fantasioso. Esse é o grande equívoco das pessoas. As pessoas acham que o místico é algo fantasioso, mas não. A vida é mística. Você consegue por acaso me explicar o que é a vida? De onde vem a vida? A ciência moderna consegue explicar? Essa ciência moderna que vive apenas na constatação, né, na comprovação de experiências, fica muito fadada a isso, né, a essa limitação. E não tem nada de errado, novamente. É ótimo você comprovar certas coisas. Então a ciência moderna, ela tem muito a oferecer. Porém, nesse quesito a ciência moderna falha, porque ela não enxerga o místico como um fato existencial. Acha que é uma fantasia da mente. Então,
É aí que você, que provavelmente já entendeu essa parte. Não, peraí, tem uma coisa além. Mas eu não quero ficar na crença de algo além. Eu quero vivenciar o próprio além. E isso o yoga oferece, através dessas técnicas, através desses rituais, desses processos que os mestres nos deixaram. Portanto, ao invés de a gente ficar gastando um monte de energia, né, batendo cabeça, como a gente fala, nessas plataformas de crença e ainda ficar tentando convencer as outras pessoas de que é preciso acreditar nisso, olha que loucura, podemos simplesmente canalizar a energia e a sabedoria da nossa alma. E assim a gente pode realizar o nosso propósito. Mas aí talvez venha uma grande dúvida. Por onde eu posso seguir diante desse leque gigantesco de práticas? Talvez seja essa a tua questão. Qual prática que eu devo fazer? Se é Kundalini Yoga, se é Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga? Tem yoga para tudo. Porque o yoga é muito antigo, tem 5.000 anos de tradição. Então qual técnica que eu devo usar? E para esclarecer e para a gente finalizar aqui esse vídeo, eu vou contar uma história. E eu vou trazer alguns trechos aí dessas imagens que eu vou trazer lá do canal do Sadhguru. Eu vou deixar também o link da descrição aí do vídeo completo, onde o Sadhguru conta essa história. Então eu vou só aqui resumir para você, que é o seguinte. Existem 4 formas de se tornar meditativo. Você pode usar o corpo para se conectar com a sua mais elevada natureza, isso chamamos de Karma Yoga. Se você usar a sua inteligência para se conectar com a sua mais elevada natureza, chamamos isso de Jnana Yoga. Se você usar a sua emoção, devoção para se conectar com essa natureza elevada, chamamos isso de Bhakti Yoga. Se você usa e transforma a sua energia para se conectar com a sua mais elevada natureza, chamamos isso de Kriya Yoga. Então, certo dia, esses 4 yogis estavam caminhando juntos. E, geralmente eles não estão juntos, pois não costumam se dar bem. As pessoas intelectuais têm grande desdém dos demais, pois as julga muito devotas. Em contrapartida, as pessoas devocionais têm pena dos demais, pois acham que estão perdidas. Já as pessoas de Karma Yoga são pessoas de ação. Então elas acham que os demais estão tecendo uma filosofia muito forte para esconder sua preguiça. Kriya Yogis têm um absoluto desdém por todos, porque para eles toda existência é energia. Se você não transforma energia, do que adianta? Então esses 4 não se dão, mas hoje eles estão caminhando juntos. Então uma grande tempestade começou a cair e eles precisavam de abrigo. O devoto disse que ali existia um templo antigo em que eles podiam se abrigar. Ao chegar no templo, todas as paredes já estavam em ruínas, mas ao centro ainda existia a estátua de uma divindade. Então eles entraram no templo. A tempestade começou a ficar mais e mais forte. Não havia outras alternativas a não ser se agarrar na imagem divina. Não porque caíam de amores por esse Deus, mas porque queriam se salvar. Então, nesse instante, surgiu claramente uma divindade diante deles. Então, todos se questionaram: por que agora? Nós fizemos tanta prática de yoga, tanta devoção, tanto trabalho, e você não veio. Agora estávamos apenas fugindo da chuva. Por que você só apareceu agora? Deus disse: eu estava apenas esperando vocês 4 idiotas estarem juntos. Um desses caminhos te desperta mais interesse, seja o caminho do conhecimento, o caminho da ação, o caminho da devoção ou o caminho do equilíbrio energético. Por um desses caminhos você se interessa mais e desenvolve o yoga. Porém, é quando todos esses caminhos se unem, você vai ter uma clara percepção do teu ser, né, daquilo que é. E não vai ficar pulando de galho em galho, tentando encontrar qual que é o melhor yoga. Então é isso, a partir do momento que você compreende que você canaliza todos esses aspectos muito diferentes
e que na verdade você só está em fases diferentes, né, da tua vida. Em certo momento da tua vida você está em Karma Yoga, em outro momento você está em Bhakti Yoga, ou talvez você fique insistindo em apenas num modo, sendo que a vida está querendo te fazer rodar esse fluxo. Então, você perceber isso com certeza vai te ajudar. Qual que é o estado que você está vivenciando agora nesse momento? Desses 4 estágios. Desenvolva bem esse estágio, sinta que você vai ser levado para o próximo, né? Quase que naturalmente. Então, acho que esse é um bom caminho, tá? Outra forma é se você confia nesse tipo de conteúdo que eu faço, né, que eu falo, se você confia na minha trajetória, de certa forma, aí eu posso te convidar para o curso de autoiniciação, que eu e a Prab, que é a minha companheira, a gente fez, que é um curso que está pronto, é só você acessar o link e você vai ser iniciado aí no Kundalini Yoga. Então você vai aprender o básico, mas esse básico, ele é muito eficiente, ele vai te dar muita estrutura para consolidar um aspecto de serenidade, de concentração, de vida plena, entende? Você começa a desenvolver esse estado de plenitude. Foi por aí que eu comecei. Tá? Então, a gente já resumiu, deixou tudo de mão beijada. É só você executar ali, assistir as aulas, executar as práticas. Tem que ter um pouquinho de força de vontade. A opção é sempre um sacrifício, né? Você vai estar deixando de fazer algumas coisas para poder se dedicar a essas práticas, mas eu posso garantir que isso vai sempre trazer um benefício. Só que é um benefício muito individual. Então só você vai entender a realização que essas práticas vão poder te proporcionar. Tá? Então fica aí o convite, gratidão, e a gente se vê no próximo vídeo.